correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. A vida inventa, a gente principia as coisas no não saber por quê e deixa aí e perde poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos revestidas e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior, viver é muito perigoso. E não é não? Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o sensante, mas o outro é do sentidor. Então, o que nós precisamos nesse momento que a gente está vivendo, e por isso eu falei especialmente para o Padre João, é de militância e é de coragem. E a vida vai inventando e reinventando. Então a gente não pode ter medo, porque a gente vai conseguir sair dessa. Mas é preciso também a gente não ser ingênuo, porque agora, mais do que nunca, não dá para falar, isso é do governo, o governo é assim, o governo não faz isso. A gente tem que, mais do que nunca, entender que a gente vive uma luta de classes, que tem interesses diferentes na sociedade. Vai depender de nós a construção de uma vida diferente, de um mundo diferente. Mas a gente tem que ter clareza quem são os nossos inimigos, quem está aí e que não está querendo nos deixar avançar. E por isso, a gente tem que ter clareza que a gente está com a democracia do Brasil ameaçada. É um absurdo a Sueli do INCA dizer aqui que o INCA não está podendo se manifestar publicamente por causa desse ministro da Saúde que está aí. Isso também vai ser para chegar na universidade e nos institutos. A escola sem partido não é outra coisa que não isso. Por isso, eu queria começar. Como é que é esse negócio aqui? Foi isso. Para o tema. Eu não reconheço o governo golpista. Então a gente tem que ter muita clareza disso, para a gente não ficar comendo gato por leve, como diz o pessoal da roça. Tá claro, mas espero que a gente vai conseguindo ver. Vocês estão vendo aqueles produtos ali? Isso é na minha cozinha. Olha bem, aquilo ali eu paguei R$26, tudo aqui. E a banana que eu esqueci de colocar? Da minha vizinha. Chega a ser crocante. Agora, sabe o que ela me disse? R$26, dá para 2 semanas. Eu fiz as contas ali, dá 80 centavos por pessoa por dia. Aí você fala, mas é porque você mora na roça. Eu moro na roça porque eu fiz a opção de morar na roça. E aí a gente tem que começar a fazer as nossas opções também. Onde moramos? Por que moramos? O que nós queremos da vida? E tem muita gente que mora na roça, que mora na cidade, que tem condições. Só para ter ideia, o lugar que eu moro, que é na roça, é um lugar de bicho grilo, é do povo da agroecologia. A pessoa que me vendeu falou para mim, só tem 4 fregueses, você é a minha única freguesa mais constante. Por que as pessoas não fazem a opção de comprar dela? Então não é só quais são as nossas atitudes individuais e coletivas que precisamos de ter. Então a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer do nosso lado, onde a gente está, e a gente acaba não fazendo. Mas isso é só porque eu me senti provocada pelas falas que apareceram aqui. E agora, então, vamos entrar no assunto diretamente. Me pediram para falar de agroecologia, agricultura familiar e o papel do Estado na segurança alimentar. Eu não vou falar do papel do Estado na segurança alimentar, não vou deixar para o Padre João. Mas eu acho que a gente também tem que começar a sempre colocar segurança e soberania alimentar. Porque, na verdade, o que a gente está discutindo é a questão da soberania alimentar. Vou ter que ficar, acho que eu vou ficar do lado de cá, porque eu vou ler um pouco, porque eu sei que muita gente que está lá atrás não vai conseguir ler.
Então, a primeira coisa, só para relembrar, porque eu sei que muitos sabem disso, mas a gente entender o que é a definição de agroecologia. Quando nós estamos falando de agroecologia, estamos falando de quê? Então, a gente pode pegar a concepção de ciência da agroecologia, a gente vai entender, então, que ciência é a ciência que estuda os sistemas agroalimentares. Até pouco tempo, a gente via a definição de agroecologia como a ciência que estuda os agroecossistemas. Qual que é a grande diferença da gente passar do estudo dos agroecossistemas para os sistemas agroalimentares? Quem sabe falar? Soberania alimentar de quem? Fala, é bom que vai aprendendo. Um dia vai ter que falar mesmo. Imagino que seja a soberania alimentar até dos agricultores e dos consumidores também. E a segurança está relacionada a isso. Eu quero água. Aqui, deixa eu botar para você. Minha garrafinha está por aqui. Então, olha bem, a palavra importante que ele disse é que, na verdade, agora os consumidores também estão envolvidos. Então, não é... Obrigada. Não é só uma questão dos agricultores, não é só uma questão de quem trabalha com a agricultura. Os consumidores estão envolvidos. Uma outra coisa muito interessante é que, na verdade, a definição de agroecologia, a agroecologia enquanto ciência, a base de onde ela busca os princípios são nas comunidades tradicionais. Então, na verdade, é aquele conhecimento que foi construído ao longo de 10 mil anos, e este conhecimento que mostrou que é sustentável, porque ao longo dos anos as pessoas, os agricultores, as comunidades tradicionais continuaram produzindo e sem degradar o ambiente, é que é a base da agroecologia enquanto ciência. Por que isso é muito importante? Porque a gente precisa então de compreender qual é o papel dos indígenas na produção do conhecimento agroecológico, das comunidades quilombolas, dos ribeirinhos, dos pescadores. São essas comunidades que, na verdade, deram a base da ciência, os princípios para a construção da ciência agroecológica. A gente não pode esquecer disso, especialmente porque, no Brasil, a construção do movimento agroecológico, ele veio muito mais pelos movimentos sociais e com os agricultores familiares, que não necessariamente estão na base dessa produção do conhecimento tradicional, muito mais como uma crítica à Revolução Verde. Essa é uma definição de agroecologia. A outra que eu gosto é agroecologia é vida, que os agricultores sempre utilizam, ou agroecologia é gostar de escutar o sabiá cantar e de folia de reis. Isso significa o quê? Que é a nossa relação com a natureza mediada pela cultura. E a agroecologia, então, quando a gente discute que a nossa relação com a natureza mediada pela cultura para produzir alimentos, isso significa que hoje, como já foi muito bem dito aqui, a agroecologia vai ter um papel fundamental na transformação dos sistemas agroalimentares. Este sistema agroalimentar, do jeito que está aí, não nos interessa. E para isso a gente precisa de mudanças em todas as fases da produção de alimentos, no processamento, até o consumo. Então, se a gente for entender o que é hoje o processamento de alimentos, o que é considerado uma comida ruim e que traz insegurança alimentar para a população, dificilmente você vai ver a discussão da questão dos produtos químicos, dos contaminantes químicos, no mesmo pé de igualdade dos contaminantes biológicos. A gente tem medo da vida. Então, alimento bom é alimento morto. E o alimento enlatado contribui muito com isso, porque você tem a segurança de que aquele alimento é morto. Então, o que é que a gente está fazendo com o processamento de alimentos? Quem não viu ainda precisa de ver o mineiro e o queijo. O que o mineiro e o queijo faz? Traz exatamente a criminalização da agricultura familiar por produzir um alimento vivo. Então, essa história da gente ter que fazer toda... Então, a discussão não é só da produção de alimentos, mas da produção até a mesa do consumidor, passando pelo processamento e pela comercialização. Foi o exemplo que eu dei no início, que é a gente buscar os circuitos curtos de comercialização. Hoje já tem muita gente que apoia essa ideia da agroecologia. E nós temos muitos estudos
de cientistas do mundo inteiro mostrando que a agroecologia é o caminho da transformação dos sistemas agroalimentares. Já estou colocando aqui alguns exemplos. Alguns materiais, inclusive, escritos em inglês, que a partir dessas publicações e desses estudos, isso começa a ter uma repercussão internacional. O que é bom, porque a gente começa a ter mais adeptos, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, porque corre o risco da gente ver a agroecologia indo para caminhos que a gente não gostaria que fosse, quando a gente vê, por exemplo, a FAO assumindo a agroecologia como um caminho importante para produzir alimento. É como o Guimarães Rosa falou, a vida vai criando as possibilidades e as não possibilidades. Porque a FAO apoia a agroecologia, é muito importante, mas ao mesmo tempo oferece riscos. Então esse material aqui, que é a Agricultura na Encruzilhada, foi um dos materiais que 400 cientistas se reuniram para mostrar que a agroecologia pode ser o caminho. E a partir desses materiais, a partir também do relatório da própria FAO, é que ela vai então, da própria ONU, construindo possibilidades e colocando a agroecologia como um caminho. E é por isso que em 2014 ela faz um evento na Itália, mostrando então, criando as condições para colocar a agroecologia dentro de uma instituição, a FAO é a instituição ligada à ONU, que trabalha com a agroecologia, trabalha com a agricultura numa perspectiva mundial. Tudo bem, todos esses estudos apontam nessa direção, mas a gente precisa, para conseguir fazer a transformação, estar conectado numa grande rede e num grande movimento social. Por isso a necessidade da gente ser militantes, não ser apenas profissionais da questão agroecológica, mas militantes de uma grande transformação, e para isso a gente precisa de estar associado e articulado com os movimentos sociais, e a gente precisa de honrar a relação entre cultura e natureza, que é, na verdade, que criou em primeiro lugar a cultura. Então, qual é a nossa relação com a natureza? Qual é a nossa relação com a cultura, inclusive a cultura alimentar? Então, se a gente olhar a origem da palavra agricultura, da palavra cultura, está na palavra agricultura. E o que significa isso? Que a agricultura, então, incorpora as crenças, os valores, os conhecimentos, as ideias herdadas e todos esses valores que vão constituir, então, a base da ação social coletiva está presente na agricultura e tem que estar presente na agroecologia. Então, a agricultura não é só uma técnica, não é só um jeito de fazer. É um lugar que tem ideias, valores, costumes e crenças. Por isso, a gente precisa, então, de estar pensando na agroecologia com isso. A nossa relação da natureza com a cultura para a produção de alimentos. Isso nos dá, então, um movimento, um modelo tridimensional, que muitas relações acontecem, e não um modelo que simplesmente pensa a produção de agrícola para vender e gerar renda. Uma vez eu provoquei perguntando o que faz com que os jovens permanecem na roça. A gente discute muito o que fazer na sucessão rural, porque os jovens querem sair da roça. Todo mundo pergunta por que eles querem sair da roça, mas nunca ninguém pergunta aqueles que ficaram, por que eles ficaram. E aí eu pergunto, vocês acham que os jovens ficam na roça por causa da agricultura ou por causa do agrinegócio? O que mais faz com que o jovem fique na roça? É a cultura, é a relação as nossas relações com a natureza, ou é simplesmente a renda? Eu acho que a gente precisa de começar, então, a pensar nessas questões. Qual que é o grande lance? É que com a Revolução Verde, esse modelo que a gente fala que é um modelo convencional, que entrou no Brasil na década de 60, que foi construído no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, mas que tem a sua raiz muito anterior a isto, a gente quebrou a relação cultural com a natureza para produzir alimento. A nossa relação passou a ser mediada pelas empresas produtoras de insumos, sejam insumos químicos, sejam os agrotóxicos, adubos, as sementes, as máquinas. E aí eu queria perguntar,
Quem aqui que tem clareza o que foi a Revolução Verde, por favor, levanta a mão. Tem uns 3 ou 4 ou 5 que levantaram assim com medo. Quem nunca ouviu falar dessa palavra? Ele nunca ouviu falar, todo mundo já ouviu falar. Então eu estou imaginando que eu posso pular essa parte, eu não preciso dizer o que foi a Revolução Verde. Ou é melhor eu dizer? Porque na verdade, quando eu pulo, todo mundo fala depois para mim assim: ah, na verdade tem um monte de gente que não sabe o que é a Revolução Verde, não. Então se a gente não entender qual é esse modelo convencional que está aí e de onde ele vem, a gente não consegue fazer a crítica correta. Então eu vou falar muito rapidinho o que é essa Revolução Verde. A Revolução Verde, então, é um pacote de agroquímicos que foi introduzido no Brasil a partir da ditadura. E o que ele tem nesse pacote? A mecanização, os fertilizantes, agrotóxicos, sementes híbridas e agora os transgênicos irrigados no modelo de monocultura. E isso se adequou muito bem no Brasil aos latifúndios. Então, qual é, e a gente, para se politizar e para ser militantes conscientes, nós precisamos saber da história do Brasil. Qual é que foi a gota d'água para o João Goulart ser derrubado e instaurar a ditadura? A gota d'água, porque a gente sabe que é um processo que vinha acontecendo como agora nesse do Senado. Qual foi a gota d'água? Reforma agrária, que foi o grande discurso dele no Rio, a favor da reforma agrária, que não era nem tão radical e nem tão popular, que foi a gota d'água para derrubar. E o que entra então no lugar? A modernização dos latifúndios. E o Brasil, então, ao invés de fazer a reforma agrária, aprofunda a concentração de terras com um modelo excludente e que acaba com a nossa biodiversidade e com os nossos recursos naturais de uma forma geral. Isso tem uma base política para que isso seja implementado. E quais são os pilares dessa base de implementação desse sistema da Revolução Verde? A educação, então os currículos das universidades foram transformados, e aí não adianta criar um curso de agroecologia dentro do Instituto Federal de Educação ou dentro de uma universidade, porque a base curricular e a concepção pedagógica é a mesma que vem deste currículo de 64. Então, por isso que a gente fica esperneando e não dá conta das coisas, porque tem uma base curricular e uma base filosófica do ensino nas universidades que vem daí. Uma transformação para quê? Para que a gente leve os pacotes da Revolução Verde para os serviços de extensão a aplicar nas comunidades. E isso também com a pesquisa. Então a Embrapa, por mais que tenha lá meia dúzia de gato pingado trabalhando com agroecologia e fazendo pesquisas belíssimas, a maioria dos pesquisadores estão voltados para a pesquisa que ainda apoia o agronegócio. Então a gente não vai, não adianta brigar só com a Embrapa, mas compreender quais são as transformações que a Embrapa precisa de ter para se colocar a serviço de um outro modelo de agricultura que a gente quer. Gente, oi. Desculpa, mas aqui a gente não faz isso não. O nosso curso de agroecologia, aqui a gente não faz isso que você falou aí não. O que eu falei? Então fala. O nosso curso de agroecologia, aqui se discute a Revolução Verde, aqui se discute o problema social, aqui se discute a reforma agrária, aqui se discute métodos para essa transformação. Eu sei. Então a criação de curso de agroecologia é essencial e fundamental para mudar esse modelo. Eu também acho, concordo plenamente. Não é isso que eu disse. Foi bom ele ter se colocado. É que a nossa base filosófica e a nossa base, a matriz no país, é que cria as dificuldades. Então a gente faz isso tudo que você falou, mas faz com muita dificuldade. Por quê? No MEC, qual é o apoio que vai ter? No CNPq, qual que é o apoio que vai ter? Faz, assim como a licenciatura em Educação do Campo na Viçosa está fazendo, mas faz com dificuldade, porque tem uma base filosófica, tem uma matriz no país que vem daí. E é por isso que os cursos são importantes e representam um avanço, porque eles vão construindo uma outra história, mas não é fácil. Não é fácil porque tem uma matriz, tem um modelo que ainda não foi reconstruído e remontado no país. Então não adianta, e por que é importante a gente saber disso? Para a gente entender e compreender quais são as dificuldades
que os cursos de agroecologia vão enfrentar. Por que o CREA não deixa, não aceita, não reconhece o profissional de agroecologia? Porque está nesse modelo que vem aí. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente compreenda essa matriz. A mesma coisa na extensão. Como é que a extensão é formatada? Então, ela não é só na universidade, só nos institutos. É na universidade, na pesquisa e na extensão. E no crédito. Então, por que hoje, até hoje, a gente tem dificuldades enormes com o PRONAF? Por mais que aumente o PRONAF, que antes não chegava a 2%, e do Lula para cá passou a 25%, que é nada ainda comparado ao agronegócio, o PRONAF continua sendo um instrumento a serviço do modelo da Revolução Verde. Por mais que a gente esperneie e tente construir um PRONAF diferente. Então a gente ainda está nessa matriz, tanto na educação, quanto na pesquisa, quanto na extensão e no crédito, precisando de uma transformação radical e profunda. E esses mesmos mecanismos é que impede então, da gente ter um avanço mais substancial e mais que a gente consiga então a pensar um outro modelo de agricultura no país. Nós ainda estamos presos a isso, por mais que nos institutos federais, nos cursos de agroecologia, nos cursos de mestrado, nos nossos programas de extensão, a gente ainda está na resistência. Ainda não é aquilo que predomina. E esse modelo ele começou a ser questionado no mundo em 1963, com a Primavera Silenciosa, como vocês sabem. E a Primavera Silenciosa, quando foi lançado, no Brasil, eu costumo brincar que estava tudo silenciado. Outono, inverno, nós não podíamos fazer essa crítica. E quando o mundo já se colocava num sentido contrário à Revolução Verde, é que o Brasil criava suas condições de implantar a Revolução Verde aqui. Para a gente ver o tanto que as decisões políticas e os modelos políticos, eles interferem na nossa vida. E qual foi a grande desculpa dessa Revolução Verde? Foi que a gente tinha que acabar com a fome do mundo, como a gente sabe disso. Agora, qual que é a novidade? Isso que eu trago aqui é um paper publicado na Nature, que diz o quê? Não é novidade o que está escrito lá. A novidade é estar escrito num dos periódicos de maior importância científica do mundo. E isso é de 2015, é do ano passado. O que está escrito aqui? Superpopulação não é a questão, mas sim a pobreza. Muitas pessoas sabem disso, mas não prestam atenção porque isso implicaria em olhar para o problema certo, o sistema econômico que favorece os ricos. E aí, como já foi dito aqui, o Brasil saiu do mapa da fome. A Globo não reconhece, o Temer não reconhece, a elite brasileira não reconhece como isso dos grandes feitos do Brasil ter saído rapidamente, antes do que se esperava, nas metas do milênio, sair do mapa da fome. E saiu sem aumentar um grão na produção brasileira. O que aumentou foi a distribuição de rendas. Por mais que não tenha sido conforme a gente queria, mas foi isso que fez então o Brasil sair do mapa da fome. E esse modelo, ele vai ter muitas consequências. E quais são as consequências desse modelo? Uma é a perda da biodiversidade. E a biodiversidade é que vai garantir a gente sair da questão dos agrotóxicos. Se a gente não usa agrotóxicos, a gente usa o quê? Usa a natureza. E a gente teve uma perda enorme de biodiversidade. E se a gente for olhar aqui então, só a soja e a cana, se a gente desconsiderar as pastagens, ocupa praticamente 50% das terras aradas do Brasil. Se incluir o milho, vai para quase 75%. Então, a degradação dos biomas, a questão dos agrotóxicos, que já foi debatida aqui, e uma coisa que a gente debate pouco, que é a importação dos fertilizantes. O Brasil hoje importa, só para ter ideia, 98% do potássio, 92% do potássio, 75% do nitrogênio, mais de 50% do fósforo que é utilizado na agricultura. O fósforo, tem gente que fala que em 30 anos, cientistas, estudos mostrando que em 30 anos a gente não tem fósforo mais para os adubos fosfatados. Cientistas mais otimistas falam 250 anos. O que isso significa? Significa aquilo que o João Pedro fala.
Se o navio furar o pneu, brincadeira, no oceano, o agronegócio aqui acaba, porque não é sustentável. Então é um gigante de pés de barro e que só se coloca da forma como se coloca no Brasil, não só pelo apoio político, mas por essa cultura que se criou na população brasileira de que é eles que geram renda, são eles que geram emprego no meio rural e é eles que geram a riqueza do país. Mas como é que a gente faz, então? Qual que é a nossa luta contrária a isso? E a gente precisa de resgatar a nossa história e entender como é que a agroecologia se construiu nesse país. A agroecologia, como eu disse, enquanto ciência, enquanto a base científica, ela vem a partir dos sistemas tradicionais de produção de alimentos. Mas enquanto movimento e prática, ela surge a partir do movimento da agricultura alternativa. E o que é esse movimento da agricultura alternativa na década de 80? Esse movimento, ele tem a base dele no movimento dos agrônomos, da FAIAB e da FEAB, que é a Federação dos Agrônomos, das Associações dos Agrônomos do Brasil, e a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, que construía, então, os movimentos, os grandes eventos, os grandes encontros de agricultura alternativa. Em apoio, os próprios agrônomos, os próprios estudantes se formando, criam uma rede de ONGs que a gente chamava na época, então, de rede PTA, que é de projetos de tecnologias alternativas, que depois, junto com os movimentos sociais, cria a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. E junto, a base teórica para esses movimentos era o Paulo Freire. Então, todo esse movimento da agricultura alternativa, ele era feito e ainda é feito em parceria com as organizações dos agricultores familiares. Geleno estava aqui, da FETRAF, que ainda está por aí, de Espera Feliz. Aqui na Zona da Mata, o CTA, que é o Centro de Tecnologias Alternativas, iniciou essa construção há 30 anos atrás, e o parceiro, desde aquela época, era o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, hoje o Sindicato da Agricultura Familiar, de Espera Feliz. Só para ter uma ideia, cadê o Zeleno? Já saiu daqui? Senão eu ia pedir para ele contar, mas ele não está aqui quanto eu mesmo. O Sindicato de Espera Feliz, naquela época, um dos fazendeiros do lugar entrou dentro do sindicato e falou que aquilo era um bando de rato e que rato se matava no ninho. 25 anos depois, esse fazendeiro vendeu a terra para os agricultores que compraram a terra com o crédito fundiário, que era uma política do governo. E aí eles falaram, e os ratos comeram, dividiram a escritura em mais de 15 pedaços, e foram as famílias que foram assentadas. Então essa luta e a luta da agricultura alternativa, que passa então a luta da agroecologia, ela é construída no Brasil em parceria com as organizações do movimento social. E a agroecologia e essas organizações tinham um apoio enorme nas sedes, são as comunidades eclesiais de base, que estavam então junto no movimento da teologia da libertação. E que tem o seu enfraquecimento, e o padre João está ali, depois ele pode ligar comigo se eu não concordar com ele, brigou, que o João Paulo II enfraqueceu o movimento da teologia da libertação na América Latina. Só para ter ideia, o Boff, que era um dos pilares da teologia da libertação, ele foi meu paraninfo quando eu formei em 84, e ele foi proibido pelo Papa de falar por um ano, de escrever por um ano. Depois desse um ano, ele foi proibido de falar, e aí ele saiu da igreja. E esse movimento da teologia da libertação falava então o quê? Você tem que ser sal na terra, você tem que ser fermento na massa, você não pode ficar só rezando, você tem que fazer transformação social. E para isso precisa de organização. É nesse bolo que cria então os sindicatos combativos, é nesse bolo que cria a CUT, e é aí que, junto com os trabalhadores da cidade, funda o PT, que tem um enraizamento e que é um instrumento de luta política dos trabalhadores e que hoje quer ser destruído, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, nas mãos do Gilmar Mendes, e que a gente não pode ter medo de falar. Então, esse movimento, ele é